Ao longo dessa semana nós fomos alimentados, nós fomos encorajados, na verdade, a viver de acordo com os princípios que Deus nos deixou através da Tua Palavra. Nós aprendemos que nós precisamos se fortalecer, nós precisamos ser fortalecidos no Senhor. Foi o que Zidiel falou na segunda-feira, Efésios capítulo 6, do verso 10, 11, 12 e 13. Nós somos encorajados a marchar, Igor, certo? Marchar. 2 vezes, sermos agradecidos. O irmão Wilson, depois o Clóvis. Nós somos lembrados que o pecado nos separa de Deus e pode fazer com que as nossas orações não sejam respondidas. E ontem fomos ensinados a investir no tesouro direto dos céus. É isso, Wellington? Onde é garantido o retorno, é isso? Não ajunteis tesouros nos céus, não é esse o texto que ele leu, mas Mateus 6, Jesus vai falar isso. Isso significa que os recursos que nós temos, sejam eles financeiros ou não, nós o temos para que nós abençoemos outras pessoas. E é bom nós sempre lembrarmos e termos essa perspectiva em mente. E pensando nessas questões, nós vamos hoje meditar em um texto que é um exemplo prático de alguém que viveu para a glória de Deus. Talvez se nós fôssemos perguntar qual é o seu personagem preferido, talvez muitos digam Jesus, mas com certeza, eu lembro que há alguns bons anos atrás foi feita essa pergunta em um retiro que acho que nós estávamos fazendo, e eu lembro que foi Jesus e o apóstolo Paulo, que foi dos mais citados como referência que nós temos, ou como personagem bíblico que nós mais gostamos. E o exemplo que nós vamos ver hoje é do apóstolo Paulo, e um exemplo específico dele ali na cidade de Atenas. Irmãos, eu creio, e na verdade eu creio porque a palavra de Deus assim o diz, que a igreja de Jesus Cristo da Penha, ela é a esperança. Talvez a gente olhe para o nosso bairro e veja um monte de problema, mas eu creio que ela é a esperança quando e se ela funcionar corretamente. A igreja local é a esperança do mundo, se ela funcionar corretamente. E é por isso que nós aqui estamos. E apesar de nós termos diversos pedidos aqui relacionados a questões desta terra, e que são lícitos e não tem nada de errado, nós precisamos pedir mais para que nós possamos cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Para que nós possamos, como o pastor Milton orou, cumprir a vontade do Senhor. Que nós possamos ser um local de salvação, de transformação de vidas, onde cativos sejam libertos, onde aquele que estava indo para o inferno tenha a sua vida transformada, convertida e ao rumo dos céus. E eu não sei qual é a sua principal oração para 2024, mas eu tenho alguns pedidos, mas a minha principal oração para 2024 é que Deus nos conceda crescimento. Crescimento na graça, na santidade, crescimento para que de fato nós possamos ser conhecidos como uma igreja que é fiel a Cristo. Esse crescimento é individual, mas ele se revela no corpo de Cristo. Se revela em cada um de nós, se revela em mais pessoas chegando, e essa é a minha oração. E eu não sei se os irmãos se lembram, eu sei que os irmãos sabem, mas eu não sei se os irmãos se lembram. E eu não sei qual é o seu principal pedido para 2024. Mas todos os recursos, todas as bênçãos que nós temos devem ser usados para o reino. E nós queremos que as pessoas aceitem a Jesus por quê? Por causa da vida eterna, não é? Por causa da vida eterna.
Mas o que é a eternidade? O que é a eternidade? Se alguém te fizesse essa pergunta, como que o irmão responderia? Se o irmão ficou na dúvida, é bom que a Bíblia nos ajuda. Jesus, aliás, nos ajuda. É porque é Ele que dá essa resposta. João 17,3, ele vai falar, e a vida, ele está orando pelos seus discípulos, e a gente às vezes se esquece que ali ele está no contexto da última ceia, da terceira Páscoa, e ele vai instituir a ceia, que nós vamos lembrar domingo que vem, e ali orando pelos seus discípulos, Jesus vai falar, olha, e a vida eterna é esta, e a vida eterna é esta. Muitas vezes nós pensamos nas ruas de ouro, mas a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esta é a vida eterna, irmãos, esta é a vida eterna. E as bênçãos que nós temos aqui, e as bênçãos, o que nós recebemos, saúde, bênçãos financeiras, bênçãos materiais, casa, carro, tudo isso só tem sentido se de alguma forma elas ajudarem com o que nós vamos ter na eternidade. Os seus recursos devem ser para que você conheça mais a Deus. A sua casa deve ser um local onde Deus se manifesta, onde Deus é revelado. A tua mesa, onde existe fartura e abundância, deve ser um local onde Deus é manifestado, onde há comunhão, onde há oração, onde há o partir do pão, porque Deus se faz presente. E assim nós experimentamos um pouquinho da eternidade hoje. Assim, as pessoas que estão ao nosso redor vêm e entendem que tem alguma coisa diferente. Elas não vão entender que é Deus conosco, que é Cristo conosco, mas nós precisamos hoje, as bênçãos que nós recebemos, as bênçãos que nós oramos, e que eu tenho certeza que muitas delas Deus vai nos atender, que elas nos ajudem a conhecer mais a Deus, porque isso é a eternidade. Na eternidade é santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. O bom é que lá nós não vamos cansar de ficar de pé, não sei se vai ser de pé, mas enfim, nós não vamos cansar. O bom é que lá nós não vamos desafinar quem vai estar cantando, mas é isso que nós vamos fazer, é conhecer a Deus como o único e verdadeiro Deus. Mas ainda nós estamos aqui. E aí eu quero ler o texto de Atos 17, porque o texto de Atos 17, nós vamos ler a partir do verso 16, é um exemplo prático de como agradar e cumprir o propósito de Deus em meio a uma sociedade idólatra, em meio a uma sociedade não cristã. E que nós possamos estar preparados para viver sempre de acordo com a vontade de Deus. Atos 17, nós vamos ler do 16 até o verso 23. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Olha o comentário que Lucas faz. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos.
Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto, e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. E a partir do verso 24, Paulo vai começar a anunciar algo que nós não vamos ter tempo para meditar hoje, mas que nós vamos meditar em outro dia. Mas ele começa a pregar, A gente acha muitas vezes que o brasileiro é um povo idólatra. Eu lembro a primeira vez que eu passei ali em Aparecida, vou deixando o irmão Gilberto e passa ali, você sente uma sensação muito estranha, para não dizermos outra coisa. A cidade é extremamente pobre e você sente algo... Eu lembro quando a gente morou um tempo no interior, os irmãos sabem, o interior por si só, ele é... Nós falamos, essa cidade é muito idólatra, para não falar outra religião. Irmãos, se a gente acha que o Brasil é muito idólatra, e nós temos realmente um povo idólatra, se o irmão já foi ali à Bahia, nós temos um outro tipo de religião, de idolatria. A Grécia Antiga, com certeza, era muito mais. Em toda a cidade grega antiga, onde tinha aqueles locais mais elevados, ali, normalmente, existia um templo que era construído a algum deus, a alguma deusa. Normalmente, a divindade que era padroeira daquela localidade ou daquela cidade. Esses lugares eram chamados lugares altos. Lugares altos. Se os irmãos já meditaram no Antigo Testamento, esse nome deve parecer familiar. Se os irmãos se lembrarem, lá no Antigo Testamento, os pagãos e algumas vezes até o povo de Deus construíram altares a outros deuses nesses lugares altos. E eles construíam nesses lugares altos porque eles entendiam que eles estavam mais próximos do céu. No caso dos gregos, esse lugar alto era chamado de acrópole. Acro, altura, e pole a gente está mais acostumado, não é? Cidade. Acrópole, cidade alta. E normalmente, de novo, ali era feito um templo, porque eles entendiam que a divindade ali residia. Eu nunca fui para Grécia nem para Atenas, mas quem vai até hoje diz que quando você chega ali no centro de Atenas, você vê muito claramente, até hoje, as ruínas desse local, dessa acrópole, porque ela é em um lugar elevado, com as ruínas do templo que ali existia. E existe até hoje ali na cidade de Atenas. É nesse lugar que Paulo chega, no texto que nós meditamos. E deixa eu só fazer só um parênteses aqui, irmão, só para não deixar passar. Lugares altos, porque entendiam que estavam mais perto de Deus. O pastor Davi Luiz até reforçou já isso um pouquinho na pregação que ele fez. Tem nada de errado em orar no monte, não tem nada de errado. Não tem nada de errado em orar de madrugada. Não tem nada de errado, porque nós estamos fazendo campanha de oração, mas não creia, não entenda que porque você está fazendo algo diferente, Deus vai te atender. Tudo bem? A graça de Deus é o que basta para nós. É muito fácil nós sairmos de uma vida de gratidão, de uma vida de devoção, para entrarmos em uma vida de religiosidade. E essa linha, às vezes, é muito tênue. E não tem, de novo, não tem nenhum pecado. Pelo contrário, é bom. Quanto mais o irmão orar, melhor é. Melhor é. Só não tente barganhar com Deus. Isso é muito importante. Porque assim faziam os pagãos, assim faziam os religiosos da época de Jesus, e assim nós temos o risco de fazer se não tomarmos cuidado.
E aqui um alerta. Eu sei que janeiro é mais tranquilo, mas a frequência dos cultos de quinta-feira, do restante do ano, deveria ser sempre a dessa semana. Porque Deus ouve a nossa oração todos os dias, todos os dias. Nós não oramos um dia só, não, mas todos os dias, todos os dias. Então, a oração, ela faz parte da nossa vida e nós precisamos estar sempre, sempre muito atentos, sempre muito atentos. Só esse parênteses, aí nós voltamos a falar um pouquinho de Atenas. Atenas era o centro cultural. Se Roma era o império da época, se o império, o exército, a força estava com Roma, e nós já meditamos isso um pouquinho na escola bíblica, e quando nós iniciamos o Evangelho de Mateus, se Roma era o império, a Grécia era o centro cultural da antiguidade. Conhecimento, arte, ciência, política. Até hoje a gente ouve falar de Platão, Aristóteles e outros. E quem visitava Atenas, até hoje, fala que é uma arquitetura muito bonita, e ficava impressionado principalmente com a quantidade de templos. Em mais de um livro que eu estava meditando, eles citam de alguém, de um visitante que de forma irônica teria dito que era mais fácil achar um Deus na cidade de Atenas do que encontrar um homem, de tantos templos que ali existiam. Se os irmãos voltarem desde Atos, capítulo 17, desde o início, os irmãos vão ver que Paulo não foi lá de férias. Paulo não foi para aproveitar as belezas que tem ali na Grécia, mas ele estava a trabalho. Ele estava trabalhando. E ele chega lá, na verdade, fugido. Ele passa por 2 cidades anteriores, em que ele é literalmente botado para correr. Botado para correr, pelos judeus. E ali ele chega, e o texto no primeiro verso que nós lemos vai deixar claro isso. Ele chega e ele está esperando Silas e Timóteo. E enquanto ele espera, ele vê algo que o chama a atenção. Ele passeia, o texto não diz, mas claramente fica claro que ele passeia pela cidade, e algo ali chama a sua atenção. Enquanto muitos olhavam uma cidade cultural, enquanto muitos viam ali um centro de sabedoria e de excelência, enquanto muitos viam ali um destaque para a questão da arquitetura, da arte, Paulo viu uma cidade idólatra e um monumento à idolatria. E antes de nós avançarmos, eu quero só destacar três pontos aqui que... Lembram que a gente está falando de como viver, de como nós como igreja devemos cumprir a vontade de Deus, servindo em uma cidade também idólatra, ou uma cidade corrompida. O primeiro ponto aqui que me chama a atenção é que Paulo tinha uma mente alerta. Há 2 domingos atrás, quando eu iniciei, em Colossenses 4:2, falando da oração, eu lembrei que nós precisamos estar vigilantes. Paulo tinha uma mente atenta, uma mente que discernia as circunstâncias. Paulo não foi ali passeando e ficou entretido só com a beleza. Ele pode até ter admirado a beleza, mas ele não se impressiona com essas coisas. Ele tem discernimento espiritual da realidade onde ele está. Paulo tem uma mente atenta às circunstâncias. Segundo ponto, Paulo aproveita as oportunidades. Provavelmente, de novo, ele tinha acabado de sair de 2 cidades, Tessalônica e Bereia. Talvez ele chegou em Atenas, a Bíblia não fica muito claro o motivo porque ele vai ali. Alguns vão dizer que por Atenas ser um grande centro, ele teria facilidade de se deslocar para outros locais. Mas é certo que ele não tinha esse planejamento de ir ali. E talvez, se fosse eu poderia pensar, eu vou ficar aqui tranquilo. Obrigado, Deus, por o Senhor ter me livrado. Consegui sair de Tessalônica e Bereia sem nenhuma grandes prejuízos. Eu vou ficar aqui tranquilo esperando Silas e Timóteo. Mas não. Paulo aproveita
as oportunidades. Irmãos, algumas frases que às vezes, brincando, nós falamos, mas que às vezes eu escuto e eu falo, não pode ser. Às vezes a gente fala brincando, não, eu estou de férias, eu não quero nem orar e ler a Bíblia. Ou às vezes a gente vê alguma situação e fala, não, eu não tenho nada a ver com isso. Irmãos, esse tipo de fala ou esse tipo de comportamento não pode fazer parte da vida do cristão. E Paulo, ele aproveita as oportunidades, remindo o tempo, porque os dias são maus. E sabe, irmãos, muitas vezes nós colocamos em nossa mente uma série de requisitos para nós servirmos a Deus. Não, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu quero servir e lidar com pessoas que sejam da maneira como eu quero, que sejam pessoas que eu goste. E aí nós olhamos para o mundo hostil e colocamos um monte de bons argumentos, para não trabalharmos. E note, são bons argumentos. Não quer dizer que são argumentos corretos, mas na sua cabeça você vai ter bons argumentos para não trabalhar. Ei, irmãos, Deus nos chama, Deus te chama para servir aonde o irmão está. No meio de uma geração má, no meio de uma geração adúltera, idólatra, Deus tem os seus. E você é instrumento de salvação. Mas precisa aproveitar as oportunidades. Primeiro ponto, Paulo é atento, ele tem discernimento. Segundo ponto, ele aproveita as oportunidades. E terceiro, nós precisamos sempre lembrar que Deus cuida da sua obra. Aqui é claramente um episódio que nós vemos a providência de Deus no trabalho missionário. De novo, talvez Paulo não tenha planejado, mas por consequência da perseguição que ele sofre em Tessalônica e Bereia, ele ali está. E ali ele estando, ele como homem de Deus, como alguém que tem a sua vida para servir e para viver pelo reino, ele não se omite diante das circunstâncias e das situações. Tanto ele não se omite, que olha só o verso 16, como é que começa a passagem que nós lemos. Enquanto esperava por eles em Atenas, eles, Silas e Timóteo, Paulo ficou profundamente indignado. Dependendo da versão do irmão, seu espírito se comovia, ou seu espírito se revoltava, ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Os irmãos perceberam o sentimento de Paulo? É o mesmo Paulo que escreveu em Efésios 4:26, irai-vos, mas não pequeis. É o mesmo apóstolo Paulo, mas aqui ele fica indignado. Indignado, seu espírito se comovia, se revoltava com a idolatria. Eu disse que era comum nas cidades gregas, nos locais altos, terem diversos templos. Então a gente está aqui falando de Atenas, e tem Atena, a deusa da sabedoria. Os irmãos já ouviram falar de Zeus, Hera, Poseidon, e eu anotei alguns aqui, diversos que a gente não vai ficar falando, mas eles tinham diversos deuses. E aí chega Paulo, um judeu monoteísta que acreditava em um único Deus, e vê toda aquela idolatria e se revolta. Irmãos, o pecado causa ira no Senhor. E o pecado também deve causar indignação no crente. A grande questão aqui, o grande dilema é como que nós vamos lidar com essa indignação. Como é que nós vamos reagir? Porque quando nós respondemos ao pecado de acordo com a nossa vontade, o resultado é destruição e morte. Quando eu respondo de acordo com a minha vontade, de acordo com os meus princípios, a algo que eu vejo errado, com certeza o resultado vai ser destruição e morte. Quantas discussões acabam em tragédia? Porque ao invés de dar a outra face, nós olhamos e entendemos que estamos certos e revidamos.
Quantas discussões poderiam terminar de forma diferente se nós aplicássemos os princípios da palavra de Deus? E aí os irmãos podem pensar em tantas outras circunstâncias. Mas quando nós respondemos ao pecado, de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina, quando nós respondemos ao pecado com graça, irmãos, aí o resultado disso é vida. Aí o resultado é vida. E talvez um dos grandes problemas que nós temos hoje na igreja é a questão do conformismo. E a questão do politicamente correto. Eu não sei se alguma vez o irmão já pensou, mas a sociedade não quer mesmo saber de Deus. Eu já citei, essa cidade é muito católica. Os jovens hoje em dia estão tudo perdido. E a gente vai colocando. Mas se eu falar que aquilo é pecado, não, as pessoas não querem ouvir isso. Eu vou ofender. E aí, aquilo que é uma verdade, aquilo que muitas vezes nós até entendemos que a palavra de Deus diz que é certo, nós vamos se conformando. E nós vamos aderindo ao politicamente correto. Ei, irmãos, Paulo age exatamente ao contrário disso. Aliás, Paulo, ele vê o erro e ele dá um jeito de falar. Ele está andando pela cidade, e nós vamos chegar daqui a pouco, ele vai primeiro na sinagoga, porque os judeus era, até o Antigo Testamento, o povo de Deus. Ei, vocês adoram o único Deus, vocês estão testificando desse Deus. Paulo, ele conhece a cultura grega, Paulo de Tarso também era um grande centro cultural, ele tinha estudado, ele conhecia onde as pessoas estavam e vai à praça. E começa a falar ali na praça. E ele começa a testemunhar, usando estratégias diferentes, mas falando a mesma mensagem que a mensagem do Evangelho. Ele não pensa, mas eu estou no centro cultural. Mas será que as pessoas vão me receber? Não, ele conhece a verdade e se posiciona como aquele que tem a solução para o problema do homem. Quantas desculpas, irmãos, quantos mas muitas vezes nós damos para se calar. Irmãos, o pecado da sociedade deve continuar nos revoltando. E ele deve ser um estímulo não para nós causarmos tumulto, embora Paulo foi chamado de bagunceiro. Se os irmãos voltarem um pouquinho, Paulo, e aonde ele chegava, ele causava alguns tumultos. Mas nós precisamos se posicionar contra o pecado, contra a injustiça, contra tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Em meio a uma sociedade que despreza a Deus, em meio a uma sociedade que não considera que existe uma única verdade, eu e você precisamos falar a verdade. É por causa disso que, olha só o que vai falar o verso 17. Por isso, Paulo vê aquela situação, vê diversos monumentos, altares a diversos deuses, e por causa disso, verso 17, disputava, dependendo da versão do irmão, dissertava na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, para aqueles que por ali se encontravam, com aqueles que por ali se encontravam. De novo, Paulo estava no centro intelectual do mundo, mas ele não se acovardou. Primeiro ele vai na sinagoga, mas depois ele vai à praça. A gente precisa entender que Paulo conhecia a cultura grega. Era comum nas praças, as praças serem um lugar de comércio, mas também era comum os gregos se reunirem nas praças para discursarem. E Paulo sabe disso. Então, onde ele vai? Ele vai nas praças. E ali começa a falar. E aqui, duas palavrinhas me chamam a atenção neste verso 17. A primeira é, por isso, discutia.
discutia, disputava ou dissertava, dependendo da versão que o irmão tem. O mesmo Paulo, que lá na carta para Tito, no capítulo 3, no verso 9, fala para ele não entrar em questões inúteis, foge das vãs discussões de genealogias e dos debates, questões inúteis. Aqui ele discute, aqui ele debate. A questão é sobre o que ele está discutindo. Então, discutir é algo que me chama a atenção aqui, e depois, irmãos, todos os dias. O Igor pregou recentemente em Gálatas, e lá no finalzinho, eu não vou lembrar agora o versículo, Paulo era alguém persistente, irmãos. Paulo fala, até que Cristo seja gerado em vós. Ele vai falar em Gálatas. Todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Quem é que vai estar? Não sei. Mas será que vai estar fulano? Não sei. Mas com quem estiver lá, eu vou pregar. Para quem estiver lá vai me ouvir, eu vou pregar. Todos os dias. Às vezes a gente parece que prega uma vez o evangelho e parece que não, já cumpri a minha parte, agora está com o Igor. Já fiz a minha parte, agora está com o fulano. Não, irmãos, todos os dias, discutia, conversava, tentava de todas as formas convencer. O mesmo Paulo que nos ensina que nós somos salvos pela graça, que é Deus que nos chama, que é Deus que nos transforma, ele discutia e com todas as suas forças tentava convencer aqueles que ali estavam. Discutia todos os dias. E a pergunta que eu me fiz, e a pergunta que eu faço para nós: o que ocupa as nossas discussões? Quanto tempo nós perdemos discutindo Lula versus Bolsonaro? E não está errado discutir isso. Está errado discutir só isso. Quanto tempo nós perdemos discutindo tantos outros assuntos? Quanto tempo nós perdemos olhando para o que está acontecendo ao redor? E não tem, de novo, não tem problema. Mas o nosso empenho, se nós de fato queremos ser uma igreja relevante, e lembre-se, irmãos, nós nunca seremos uma igreja relevante com só um de nós fazendo algo, mas é a igreja que precisa ser relevante. Então, discutia todos os dias. Essa atitude de Paulo faz com que, no verso 18, olha só o que tem. Alguns filósofos, aí tem dois nomes diferentes, epicureus e estoicos. Essa palavrinha estoicos até talvez hoje em dia a gente às vezes escuta, né? Tem voltado eu diria, não sei se é a moda, mas algumas pessoas até têm falado bastante dessa questão do estoicismo. Mas alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com eles. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Ei, irmãos, não gostaria de ser chamado de tagarela? Não parece que é algo muito legal, né? Não parece que foi uma forma muito legal que Paulo foi tratado aqui. Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Sem entrar muito na questão, mas os epicureus, eles tinham uma filosofia chamada hedonismo. Onde, de forma bem resumida, o que eles acreditavam era: se é prazeroso, é bom. Se é prazeroso, é bom. Olhe para a nossa sociedade, irmãos. Olhe para a nossa sociedade e veja se essa cultura, talvez com outro nome, talvez de outra forma, não está presente ainda hoje. Se é prazeroso, é bom.
Eu faço o que eu quero, ninguém tem nada a ver com isso, eu estou feliz. Aliás, a gente está chegando em uma época em que esse ser prazeroso é bom, falando do carnaval, é cada vez mais falado. Eu faço o que eu quero comigo, com o meu corpo, e aí depois a gente vê cada vez mais pessoas tristes, depressivas, e você tem chegado diversas pessoas a uma idade entre 40, 50 anos, solteiras, bem até financeiramente, mas cada vez mais sozinhas e depressivas. E não entendem que muitas vezes é resultado de uma vida devassa, se é prazeroso, é bom. Olhe para a nossa sociedade. E aí tem os estoicos, que até entendiam que o homem não pode controlar o que acontece com a sua vida, mas ele pode controlar como ele reage à sua vida e às diversas circunstâncias. Então, diante de uma situação, eles falavam que você pode ficar amargurado ou desencorajado, ou derrotado. Você escolhe como você vai lidar com as circunstâncias. Eles falavam, mantenha a compostura e diversas outras coisas que a gente não tem tempo de entrar aqui no detalhe. Mas o fato é que ainda hoje, esse tipo de pensamento, se é bom, está tudo certo, e você tem que reagir sempre de uma maneira positiva às circunstâncias, as pessoas pensam assim. E aí eles olham para Paulo e falam, olha, o que esse tagarela está falando? E é interessante que essa palavra tagarela aqui, irmãos, o significado literal dela é coletor de sementes. Tinha um passarinho que ficava coletando sementes, depois ele ficava jogando. E eles usavam esse termo para pessoas que pegavam diversos pedaços de pano para vender no mercado a um preço pequenininho. Se a gente fosse trazer para os nossos dias, talvez um catador de lixo de reciclagem, que pega diversas coisas na rua e vai vender em algum lugar para ter o seu dinheirinho. É disso que chamam Paulo. Agora, sabe o que me chama a atenção? Certa vez eu escutei alguém pregando, e essa pessoa foi desrespeitada. É uma situação real, tá? Não é uma ilustração. E ela falou, vem cá, você sabe com quem você está falando? Você está falando com um servo do Deus Altíssimo. Eu escutei aquilo e... Olha só. Paulo aqui ele é, de certa forma, ridicularizado. E sabe o que Paulo faz? Paulo não está nem aí. Paulo aproveita as oportunidades. Estão me chamando de tagarela? Posso falar? Sou tagarela, posso falar? Posso falar? Ei, ele aproveita da melhor forma possível, irmãos. E por mais de uma vez, eu vou citar de novo, eu citei faz pouco tempo Filipenses 1, por mais de uma vez Paulo tem esse mesmo comportamento. Olha, eu estou preso, tem uns que estão pregando até pensando que estão me prejudicando. Deixa que eles achem. O que importa é que o evangelho seja pregado. Aqui Paulo tem o mesmo comportamento. Ô, seu tagarela. E Paulo fala, me dá a oportunidade que eu testemunho, me dá a oportunidade que eu prego. Ei, quantas oportunidades nós às vezes deixamos passar por mimimi, não é? Hoje tem uma expressão que está, não sei desde quando, mas acho que é recente, né? Crente não, né? Nutella e raiz. Quanto crente, antes era mimimi, agora crente Nutella. Qualquer coisa que acontece, não. Ei, irmãos, Paulo não se importa com nada. Paulo não se importa se ele vai passar frio, Paulo não se importa se ele vai ser motivo de chacota, se ele vai sofrer bullying, se ele vai ser cancelado nas redes sociais. Paulo não se importa com nada disso. Posso falar? Então, o que ele faz? Verso 19 e 20. Então o levaram a uma reunião do Areópago. Ele começa na sinagoga, depois ele vai para a praça, e agora eles levam ele para o Areópago. O Areópago, eu estou travando toda vez para falar esse nome, Areópago, ficava também em um local alto, numa colina, e ali era uma espécie de uma câmara municipal, onde
os debates ocorriam, onde os julgamentos ocorriam, e aonde a liderança da cidade ali estava. E é para lá que Paulo foi levado. E ele é convidado a falar ali. Então levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? E olha só que interessante, irmãos. Você nos apresenta algumas ideias estranhas. Irmãos, o evangelho sempre vai ser estranho para o homem caído. O evangelho, Jesus Cristo, a ressurreição sempre vai ser loucura para o homem caído. Você nos apresenta algumas ideias estranhas. Queremos saber o que elas significam. Não interessa o que as pessoas acham, irmãos. Você tem a oportunidade, fala, testifica, testemunha. Alguns vão rejeitar? Vão. Se os irmãos continuarem lendo, nós não vamos ter tempo. Alguns rejeitaram. Inclusive, olha, disso aí nós vamos depois. Mas, acho que é o último verso vai falar, mas alguns aceitaram. Inclusive, um membro, me fugiu o nome, um membro do Areópago aceita. Quanta gente escuta do evangelho e fala, que negócio estranho é isso aí? Isso nos lembra, irmãos, que se não for a graça de Deus, transformando e iluminando os nossos corações, abrindo a mente, não existe conversão. O problema não é intelectual. Não. Aqui a gente está falando das pessoas mais elevadas do ponto de vista intelectual daquela época. O problema não é intelectual, mas sim espiritual. E por isso que a gente reforça que tudo começa com oração. Nós estamos terminando essa campanha de oração. Nós oramos por diversos assuntos, mas nós pedimos que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê oportunidade, e que Ele, através da Tua palavra, através do Seu Santo Espírito, transforme corações de pedra em corações de carne. É a ação do Espírito Santo que faz com que alguém fale. Eu gosto muito do texto de João 9:25, quando os judeus ali vêm questionar aquele cego que não era mais cego, e a resposta dele é: olha, eu não sei se ele é pecador, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Só quem é tocado pelo Espírito Santo pode falar isso. Eu era cego e agora vejo. Verso 21, para nós caminharmos para o final. Lucas, ele dá um detalhe aqui interessante. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa, senão falar ou ouvir as últimas novidades. Para quem já morou no interior, sabe que sempre tem alguém que sabe das últimas novidades. Dependendo da rua que você mora, você viu? Não sei. Mas vamos perguntar para fulana, que fulana vai saber. Pode ser fulano também, né? Para não ficar só nas mulheres. Aqui, aliás, aqui eram homens, tá, irmãos? Aqui, todos. Isso soa familiar, irmãos, ainda hoje? Os atenienses não se preocupavam com outra coisa, senão falar ou ouvir as últimas novidades. Até algum tempo atrás, a gente pegava o Jornal da Manhã para se atualizar, e tinha que estar atualizado. Hoje, não, você tem que estar atualizado, você tem que saber o que está acontecendo. Irmãos, não vai mudar nada. Quantas bombas caiu em Israel? Não vai mudar nada. Se um míssil atingiu a ponte lá da Ucrânia, não muda nada a tua vida. Mas você acha que muda, não acha? Eu tenho que saber. Não muda nada, irmãos. Ou se alguém já mudou, salvo talvez se o irmão trabalha com investimento ou com alguma questão específica, mas para a grande maioria de nós, não muda nada. As últimas atualizações de tecnologia, para quem trabalha com tecnologia, então você fica maluco. Recentemente eu participei de um processo seletivo e uma das perguntas foi: como que você se atualiza?
frente a tantas mudanças que a gente está tendo na minha área específica? Essa foi uma das perguntas. No mundo dos negócios, no mundo da tecnologia. E no fundo, alguns livros e uma outra pregação que eu escutei desse texto, Lucas fala que os atenienses eram todos fofoqueiros. Como é que nós somos conhecidos, hein, irmãos? Como é que nós somos conhecidos? O fato é, quando chega um desconhecido, quando chega o apóstolo Paulo, falando de algo que eles nunca tinham ouvido, apesar de existir uma sinagoga, eles não ouviam de Jesus, até tudo bem, mas do único Deus, eles poderiam já ter ouvido. Eles se interessam. E aí nós vamos para o verso 22 e 23 para nós terminarmos. Já pensou, irmãos, diante das principais mentes da época? Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram sem conhecer, é este o Deus que anuncio a vocês. E a partir do verso 24, Paulo faz um dos melhores discursos, juntando cultura, porque ele pega elementos da cultura, e ele vai responder o motivo da vida, para onde nós vamos, fazendo referência a Cristo. Duas coisas me chamam a atenção, e eu já citei essas duas coisas aqui. Capacitação. Irmãos, às vezes no trabalho a gente vai apresentar uma proposta, e mesmo fazendo isso quase que toda semana, se é uma proposta grande, é uma proposta que às vezes é importante para o futuro da empresa, se é uma proposta que envolve alguns valores que nós achamos alto, nossa, essa proposta aqui é de alguns milhões, vamos apresentar, já dá um frio na barriga? E a gente está falando de algumas pessoas. Imagina aqui, Paulo, diante das maiores mentes da época, ele se coloca de pé: ei, sabe aquilo que vocês não sabem? Sabe o que vocês ficam discutindo aí? Ei, eu vou apresentar para vocês uma solução. Capacitação e prontidão para o serviço, prontidão para a obra, é o que Paulo tinha. Como que nós estamos? Como é que nós estamos? E nós não vamos adiante, e nós vamos voltar, terminando a partir do verso 24. Mas olha só, nós só vamos ler. Verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor do céu e da terra. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Agora olha o verso 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. O sentido da vida, Paulo responde nesse verso. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Verso 29, assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita por arte e imaginação do homem. Antes ou no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando
dentre os mortos. Amém. Eu não sei quais foram os seus pedidos de oração nesta campanha. Eu não sei qual é o seu planejamento para 2024. Mas o meu foi para que a Igreja de Jesus Cristo da Penha possa de fato ser a resposta de Deus para um mundo perdido. E que eu e você, que nós estejamos preparados para receber de Deus as bênçãos pelas quais nós clamamos e pelas quais nós oramos. E que nós possamos viver dias com a mente alerta, atenta, aproveitando as oportunidades de proclamar não uma, mas a única mensagem que pode tirar o homem do inferno e trazer sentido à vida. Nós vamos terminar.